Então eu trouxe aqui alguns exemplos bastante conhecidos, né? E provavelmente você já deve ter ouvido falar para a gente poder contextualizar isso que eu estou falando aqui. Então, provavelmente você já ouviu falar de Samuel Klein, né? Fugitivo de um campo de concentração e imigrante que chega no Brasil na década de 50, no início da década de 50, e inicia sua vida como empreendedor, como um mascate, né, vendendo numa charrete de porta em porta. São Caetano, metropolitano, uma cidade bem que faz divisa com São Paulo, e acaba transformando essa iniciativa na conhecida Casas Bahia, né? Transforma tudo isso no império. Obviamente que os conhecimentos da comunidade judaica, né, e a educação que lhe foi dada ali, né, fez a diferença e ajudou no desenvolvimento disso, apesar de ele não ter desenvolvido um conhecimento acadêmico através aí de faculdades e etc. A gente vou falar sobre isso daqui a pouco, né? A outra referência que a gente pode citar é o Flávio Augusto, aí, bastante conhecido no momento, né? Bem presente na internet, empreendedor brasileiro que figura na lista dos bilionários do país aí também. É nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro e que dedicou todo o seu esforço ao desenvolvimento como empreendedor. Ele chegou a cursar a faculdade, até onde eu sei da história dele, e acabou parando ali para dar foco no desenvolvimento do negócio dele. E depois foi vendido por praticamente 1 bilhão e posteriormente a fortuna dele cresceu, as atividades dele como empreendedor também foram crescendo, dono do time de futebol do Orlando City, enfim, muitas coisas aí sendo desenvolvidas, inclusive um trabalho hoje muito forte nessa área de empreendedorismo, né, para poder disseminar o conhecimento dele, conhecimento aí de parceiros, de grandes nomes aí do networking dele, para que empreendedores tenham acesso a essa informação e também consigam se desenvolver rumo ao sucesso. Um trabalho bastante interessante também que eu te recomendo a pesquisar, né, e consumir, porque vale muito a pena. Dependendo do seu estágio que você está como empreendedor, é muito válido o conhecimento, como eu falei, ele sempre agrega. Então fica aí a dica. A semelhança entre essas duas breves histórias, né, de nomes que conseguiram resultados acima da média, realmente conseguiram muito sucesso como empreendedor, o que eu contei é que nenhum deles concluíram a faculdade, né? Pelo menos no momento em que eles tiveram muito sucesso, acredito que até hoje não. Eu estou incentivando você a não fazer faculdade? De forma alguma. Mas eu estou chamando sua atenção que só fazer uma faculdade não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa desenvolver muitos outros atributos para que você realmente venha ter sucesso como empreendedor. Porque aprender só aquilo que você aprende na faculdade realmente não vai te colocar uma condição diferenciada de você ter resultados acima da média somente por isso, né? Então, assim, a gente ainda está falando de uma qualidade questionável da educação do nosso país, né? A educação convencional. Hoje existe um movimento muito forte aí eu falei, de disseminação e comercialização do conhecimento prático, aquele conhecimento com resultados validados, né, comprovados, que muitas vezes vale muito mais a pena e custa muito, mas infinitamente muito mais barato do que você cursar anos de uma faculdade e investir nisso. Mas também é importante dependendo do teu objetivo, como empreendedor, como profissional, se o diploma tem valor nisso e etc. Volto a dizer, não estou desmerecendo isso de forma alguma, mas estou te alertando que isso por si só não vai fazer verão, né? Nós nunca tivemos um viés também de empreendedorismo conceituando o ensino brasileiro, né? A gente nunca teve ênfase, né, no ensino do empreendedorismo dentro das escolas, das faculdades, o que eu acho extremamente necessário, fundamental para o desenvolvimento, inclusive do nosso país. E por que será que isso acontece? Vamos pensar o seguinte: se você tem uma média intelectual que figura entre uma faixa de embotamento cognitivo,
que o indivíduo não tem percepção da própria realidade, não consegue expressar uma opinião própria sobre os fatos. Consequentemente, ele faz parte de uma massa de manobra. E você ter indivíduos suscetíveis a fazerem parte de uma massa de manobra, você tem uma fácil manipulação sobre eles. Será que isso parece familiar? Quais são os principais dispositivos de manipulação de massa que a gente tem no mundo, principalmente aqui no Brasil? Você já ouviu falar, ou alguém já te falou que não se discute política, religião e futebol? Por que aqui não se discute? Porque são doutrinas que já são definidas, determinadas, a qual você adere a uma determinada manada e isso se torna a sua crença, o seu propósito de vida e etc. E quem contestar isso vai estar contra aquilo que você acredita. Quando você pensa em desenvolvimento cognitivo e expansão da consciência, você está acima disso, desses movimentos. Você pode até seguir algum deles, mas você tem uma percepção diferente dessa realidade. Você consegue expressar sua opinião sobre, você consegue se defender sobre determinadas doutrinas que são estabelecidas, né? Agora, muita gente não tem. É por isso que a gente se vê aí, cara, torcida se matando por causa de um jogo de futebol, porque defende um determinado escudo, uma determinada camisa, um determinado time e o outro virou inimigo, então eu vou matar o cara porque ele torce para outro time e ele virou meu inimigo, cara. É um absurdo que a gente chega, mas a gente vê isso na televisão aberta principalmente, né? E já faz muito tempo que não tem informação relevante que explora, né, o sensacionalismo, acaba explorando isso porque isso dá audiência. E por que isso dá audiência? Porque isso gera interesse na grande maioria, na maior parte da população, porque se não gerasse interesse, isso não estaria na televisão aberta e não teria audiência. Então se tem audiência é porque tem muita gente que se interessa por isso, né? Se a gente pensar aí nas doutrinas religiosas e na própria política, também são exemplos fortíssimos, né, de manipulação de massa que nós temos hoje no país. Haja vista agora que nós estamos aí prestes a eleger novamente o presidente do nosso país e a gente nem vive uma análise política para se votar em alguém. A gente está vendo uma disputa e uma briga de foice entre dois nomes que já provenientes aí de eleições passadas e com históricos contestáveis e duvidosos, pelo menos um dos lados da força, e o outro lado da força que de repente não conseguiu entregar os resultados que havia prometido ou não atendeu a expectativa que grande parte da população tinha, e a gente fica numa condição de simplesmente não ter uma opção realmente palpável que a gente possa acreditar, né, que vai mudar alguma coisa nesse país. Então, como isso não acontece, mais um motivo para você investir a sua energia no empreendedorismo, porque aí você, sendo o piloto pelo menos, né, da sua vida, das suas finanças, dos seus negócios, você vai sofrer sim por conta dessas decisões políticas, porque isso sempre vai esbarrar no teu negócio, mas você vai estar mais preparado a não depender único e exclusivamente disso, ou ter pelo menos um conhecimento para poder tomar decisões, né, no momento que for necessário, quando você precisar e de fato quando vierem determinadas crises ou quando de fato o mercado sofrer algum tipo de aquecimento e você conseguir surfar essa onda e etc, né? Quando você não tem compreensão da própria realidade e capacidade crítica para opinar, né, sobre os fatos, acaba seguindo a opinião e a crença dos outros, ou simplesmente deixa a vida levar e vira passageiro da própria história. E infelizmente, isso é fato na vida da maior parte, não só dos brasileiros, mas da maior parte das pessoas que vivem no mundo. Porque a gente sabe que o poder, né, ele está dividido e sempre está concentrado na mão de uma minoria e não da maioria. Mas a maioria também
se coloca numa condição de vítima e não se desenvolve para realmente ter acesso a esse poder. E um poder que você pode ter acesso e que realmente pode fazer toda a diferença na sua vida é o empreendedorismo. E por isso que eu trato desse assunto aqui, porque fez a diferença na minha e espero que realmente faça na sua.